Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versos 21 a 35. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e faça isso com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que lhe prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa para encontrar-me, nenhum só homem pertencente a Nabal teria sido deixado vivo até o fim do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para a sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Pureza é o meu tema, e segunda-feira eu comentei com você que existem 3 modos de destruir o estado de pureza de um elemento, de uma substância, de uma fórmula e também de uma pessoa. O primeiro modo é o modo da falsificação, quando a pureza de um elemento não é ferida em si, mas o elemento é trocado, substituído por outro que falseia esse lugar. Não adianta nada eu comprar algo puro se o produto vier errado. Não adianta nada eu imaginar que estou usando algo puro se estou usando o produto errado.
O remédio errado pode ser puro, ele não vai me fazer bem, pode até me fazer mal. O óleo errado pode ser puro, mas não vai atender à minha necessidade, porque é o óleo errado. Uma pessoa pura, em primeiro lugar, precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E, sobretudo, na convicção de que pureza não é sobre atingir patamares elevados de idealização, é sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Pureza é sobre o que Deus quer de mim e não sobre o que eu quero de mim para me mostrar diante dos outros. A religião tem na pureza um elemento de orgulho, de comparação e de sentimento de superioridade. A pureza dos fariseus era uma falsificação da pureza. Eles pareciam puros, mas usavam essa pretensa pureza para se colocarem acima dos outros. E por isso o Senhor os rejeitou. Porque não é sobre o quanto você se sente puro, é sobre o quanto você vive na dinâmica e na perspectiva da vontade de Deus. Então nós falamos sobre isso na vida de Davi, no chamado de Davi, e de como Davi se torna a pessoa certa no lugar certo, ao contrário de Saul, que é a pessoa errada no lugar errado. Segundo modo de destruição da pureza é a adulteração. Quando uma fórmula, um elemento é modificado propositalmente. Você tem um perfume puro, mas aí para ele render mais você adiciona álcool. Ele deixa de ser puro. Pode até continuar cheiroso, mas não está puro mais. Houve uma adulteração daquele elemento, daquela fórmula, daquela composição. Quando alguém adultera algo, atenta contra a pureza desse algo. E sobre esse tema nós vamos falar na segunda metade dessa manhã. Porque o terceiro modo, que é o nosso tema agora, nessa primeira reflexão de hoje, é o modo da contaminação. Você destrói a pureza de algo, expondo esse elemento, essa composição, essa fórmula, a algum tipo de contaminação. O livro de Provérbios fala sobre isso. Diz que uma mosca morta estraga um tonel inteiro de perfume. Aquilo que contamina, destrói a pureza. A contaminação destrói o produto. Um remédio contaminado tem que ser jogado fora. Uma comida contaminada tem que ser jogada fora. Quando algo é contaminado, já não serve mais ao propósito de ser consumido para o bem. Uma pessoa pura perde a pureza à medida em que ela é contaminada por aquilo que atenta contra o seu estado espiritual, aquilo que atenta contra esse lugar que ela ocupa no centro da vontade de Deus. E é nessa perspectiva que eu quero ler essa história de Davi com você. Aqui, Davi, diferente daquele primeiro momento em que o desafio é não falsificar a sua condição, aqui o desafio é não contaminar a sua condição com essa contaminação que vem de fora. A contaminação é algo a que nós estamos expostos, e precisamos, de algum modo, nos proteger. Como é que você protege algo de contaminação? Blindando, paramentando, afastando os elementos de perigo, identificando aquilo que pode trazer contágio. Eu tenho uma paciente na clínica que tem alergia a amendoim. Ela não pode comer amendoim de jeito nenhum. Passa mal, tem que ser levada para o hospital e corre risco de vida. Ela não pode comer em restaurantes onde não haja um cuidado bastante significativo com a higiene, com a limpeza das coisas, porque se
um bolo for feito numa forma e usar amendoim, e essa mesma forma for usada para fazer um outro bolo, a contaminação pode matá-la. Então ela precisa ter certeza de que os utensílios que são usados para fazer a comida dela não tiveram nenhum contato com o produto que faz mal para ela. Então a contaminação é algo contra o que você tem que tomar cuidado, porque ela vem de onde você não imagina. Às vezes você não está preparado, mas a contaminação está ali, no ar. É como ser contaminado por um vírus, por uma bactéria, está ali. E se você não estiver com a sua imunidade em dia, você é contaminado. Para a gente entender isso, essa história de Davi vai nos ajudar. Você conhece o contexto em que Davi estava vivendo. Davi já havia sido ungido rei de Israel, já havia trabalhado para Saul na corte, inicialmente tocando harpa, mas depois comandando seus exércitos, especialmente depois da vitória estrondorosa sobre Golias e o exército dos filisteus. Mas, nesse momento, Davi estava vivendo nas regiões desérticas, fugindo de Saul. Saul havia se enciumado com Davi e começou a persegui-lo. E tudo começou quando o reconhecimento começou a ser dado a Davi, em detrimento do reconhecimento que Saul queria para si. Você conhece a história, você sabe que um dia Davi voltou, juntamente com Saul, de uma batalha, e as mulheres de Israel haviam preparado uma música. E a música dizia: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares. E aquilo incomodou muito Saul, porque muita gente começa a perder o rumo quando ouve o que não gosta. Pegue, por exemplo, a história, uma história curiosíssima que de quando em quando volta à cena, que é a história da Branca de Neve. Branca de Neve, a história é a seguinte: o reino estava em paz, a rainha estava em paz, o caçador estava em paz, a Branca de Neve estava em paz, todo mundo estava em paz. Até o dia que o espelho diz para a rainha: você não é mais a mais bonita do reino. É Branca de Neve. Aí a rainha vira o bicho, o caçador vira o bicho, a Branca de Neve morre, os anões são ameaçados de morte. Ou seja, a história da Branca de Neve é: como é que você reage a uma palavra que você não gostou de ouvir? Na igreja é igualzinho. Está tudo bem, até você escutar o que você não gosta de ouvir. Aí você vira o cão. E aí fala mal, sob a desculpa de que está desabafando e pedindo oração, expõe o irmão, e começa a ter dificuldade de frequentar certos espaços, e já não quer mais ajudar, trabalhar, ministrar, tudo porque ouviu algo que não gostou. Saul vira o cão quando ele ouve algo que ele não gosta. E o que ele não gosta de ouvir? Que as pessoas amam Davi. Porque aqui talvez seja o lugar mais difícil de se estar quando você é narcisista, vaidoso. Esse lugar em que você tem que conviver com o fato de que o outro é amado também, e às vezes mais amado até do que você. O Saul ouve a música das mulheres e fica incomodadíssimo. Já vão querer dar o reino para ele, só está faltando isso. E uma pessoa que é contaminada por esse vírus da inveja, do ciúme, começa a ficar impossível de controlar. Pega um marido ciumento, ele começa a ficar incontrolável. Uma mulher ciumenta começa a ficar incontrolável. Tomar decisões intempestivas, precipitadas. E ao invés de favorecer o relacionamento que não quer perder, começa a perdê-lo de propósito. A menina que tem medo de perder o menino começa a persegui-lo, ameaçá-lo, olhar o celular dele, irritá-lo, perguntar para onde ele está olhando. Aí um dia ele encerra o relacionamento com ela e ela diz assim: está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer.
Não é que você sabia que isso ia acontecer, você fez isso acontecer. Paul Tournier escreveu que o medo cria aquilo que teme. Quando você tem muito medo de algo, você tenta se afastar, mas acaba se aproximando. Jó falou sobre isso, o que eu mais temia me aconteceu. Quanto mais ciúme a gente tem, mais desequilibrado a gente fica. Aí eu tenho ciúmes de uma pessoa, eu tenho ciúmes de um ministério, eu tenho ciúmes de um grupo, eu tenho ciúmes de um lugar. Às vezes a pessoa tem ciúme da cadeira. Essa cadeira é minha. Eu não vi teu nome, mas eu sento aqui desde a época do pastor que era pastor do Moisés. Qual que era o nome dele? Ivo, abençoado pastor Ivo. Eu sento aí desde a época do Ivo. Ó, pode ver, ó, tem o meu formato já, ó, dá uma olhada. Ciúmes. Ninguém pode invadir esse espaço que é meu, só meu. E aí Saul começou a ficar descontrolado, a ponto de um dia Davi estar tocando harpa para Saul acalmar, e Saul pegar uma lança e jogar contra Davi, Davi desviar da lança que cravou na parede. Saul tentou matar Davi. O ciúme é violento, o ciúme é destrutivo. O ciúme cedo ou tarde vai fazer você agir de forma demoníaca. Isso aconteceu uma vez, aconteceram duas, até que o próprio Jonatas, filho de Saul, disse para Davi: Davi, se você ficar, meu pai vai te matar. E Davi fugiu. E aí Davi fugiu e foi viver onde dava para viver, escondido de Saul. Imagina você viver escondido do rei da nação, que tem soldados por toda parte, que tem gente por toda parte. Davi foi viver nos desertos, foi viver entre pessoas que também estavam de algum modo fugindo de alguma coisa ou de alguém. Mercenários, assassinos, endividados, gente que não tinha mais para onde ir. E aí tem uma coisa sobre Davi que eu acho extraordinária. Davi era quem ele era, independentemente de onde ele estava. E essa é uma verdade da vida. As pessoas são o que são, independentemente de onde estão. Se você é uma coisa na igreja e outra coisa em casa, a verdade sobre você é o que você é em casa. E aqui você está só fingindo. Porque nós somos o que somos, independentemente de onde estamos. A pessoa que é uma pessoa de Deus é uma pessoa de Deus, no contexto eclesiástico, no contexto profissional, no contexto familiar, em qualquer contexto, porque essa é a verdade sobre ela. Davi está fugindo de Saul, mas não se torna um homem amargo, rancoroso, maligno. Pelo contrário, ele continua sendo um homem abençoador, homem de Deus, que cada pessoa que se aproxima dele é abençoada de algum modo. E as pessoas que vivem no contexto do deserto começam a se aproximar de Davi e andar com ele. Líderes são assim. Eles não precisam de espaços e estruturas formais, ideais para liderar. Lideram onde há pessoas precisando ser lideradas. Davi começa a liderar essas pessoas. Elas começam a andar com ele. E de repente, há 600 homens andando com Davi. Uma multidão de gente que não tinha vida, que não tinha para onde ir, que não tinha como sobreviver, gente que cometeu crime no passado, gente que não conseguiu honrar seus compromissos, gente que perdeu tudo. Era um verdadeiro bando. E Davi deu propósito para essa turma. Porque quando você lidera, você não apenas vai à frente, mas você mostra o caminho. Você confere propósito. Os melhores líderes são aqueles que ajudam as pessoas a entenderem propósito nas suas vidas, especialmente propósito de Deus. Líderes não se apropriam das pessoas, mas levam as pessoas a perceberem que elas pertencem a Deus e que nele vão encontrar o seu verdadeiro propósito. Davi dá propósito para aquela turma, começa a usar aquela turma para o bem.
De repente, um vilarejo é atacado por inimigos, Davi usa aquela turma para salvar os reféns. De repente, pastores são ameaçados no deserto, Davi usa aquela turma para proteger os pastores. E tudo isso sem pedir nada em troca. É algo do coração. Não é sobre vantagem, é sobre caráter. E Davi serve com aquela turma nos desertos. E dentre as pessoas que Davi abençoa, estão os pastores que trabalham para um homem chamado Nabal. Nabal era um latifundiário da região, um proprietário de terras. Ele tinha muitas terras, muitos animais, muita produção e muitos pastores que trabalhavam para ele. E esses pastores eram cuidados por Davi, abençoados por Davi, amavam Davi. E um dia Davi fica sabendo que Nabal vai dar uma festa na sua propriedade. E festa de fazenda você sabe como é. Tem comida que não acaba mais. E Davi com seus homens vive no deserto. Ele não tem assim comida com abundância e fartura à disposição. E ele fica sabendo da festa de Nabal, chama uns homens e diz assim, olha, vão lá. A gente abençoou tanto os pastores de Nabal tantas vezes, que de repente ele manda uns marmitex para nós. E aí os homens de Davi vão até a propriedade de Nabal. Chega lá aquela festa gigantesca, gente toda a vida, comida toda a vida. E aí os homens de Davi entram, viemos procurar o seu Nabal, seu Nabal é aquele lá. Era um sujeito gordão, grandão. Nabal é aquele ali atrás da montanha. Aí vão lá, né, seu Nabal. Muito prazer conhecê-lo, parabéns pela festa. Nós somos homens de Davi, trabalhamos lá com Davi. E ele nos mandou aqui para mandar um abraço para o senhor e ver se o senhor não tem jeito de arrumar umas 600 marmitex para nós, para a gente comer, afinal de contas, a gente sempre ajudou aí todo mundo. E aí o Nabal, que é outro narcisista, que é outro que só olha para si mesmo, que tem o Deus dele no ventre, como o apóstolo Paulo diz, pessoas cujo Deus é o ventre, se indigna com o pedido daqueles homens. Davi, vocês pensam que eu não sei quem é Davi? Davi é bandido, Davi é um safado, Davi é um sem vergonha. E eu estou isso aqui para ir não avisar Saul onde Davi está. Fala para Davi que não se meta na minha vida, nas minhas coisas, eu não vou dar marmitex para ninguém. Davi é só um bandido comum, como qualquer outro bandido dessa região. E os homens... Sabe aquela coisa de você vai conversar com alguém imaginando que a conversa vai ser boa e a pessoa de repente está gritando com você e você não estava preparado para isso? Você fica olhando e... O que aconteceu? Por que essa pessoa está me ofendendo? E os homens de Davi ficam apavorados e vão embora. E assim, irmãos, eles não estavam tão perto de onde eles viviam com Davi. Pensa como foi o caminho. Um com o outro dizendo, nós vamos falar para Davi. Nós vamos falar o jeito que ele falou. Sabe dois irmãos que começam a falar do corpo pastoral da igreja? Na viagem missionária. Começa a falar dos irmãos, do louvor. E vai aumentando, né? Vai aumentando. Quando chega no destino, vamos sair da igreja? Vamos. Os dois chegam, eles estão inflamadíssimos, eles inflamam Davi. Davi xingou tua mãe, xingou teu pai, falou que você não é homem. E o Davi, que não é de ferro, explode. E ele fala, gente, que Deus me castigue se hoje sobrar um homem vivo entre os que moram com Nabal. Todo mundo para o cavalo, todo mundo com a espada na bainha, nós vamos lá. E aí pensa, Davi lidera ex-bandido, gente. A hora que ele fala, nós vamos para o pau, o pessoal fala, demorou? Vamos embora.
Aí assim, 400 caras, Davi deixou 200, pegou 400 homens, indo na direção da propriedade de Nabal. Imagina 400 bandidos, tudo com camisa do Corinthians. Aqui tem um bando de louco, não é? O pessoal fica bravo, mas eu sou corintiano. Nesse meio tempo, tem um sujeito lá na propriedade de Nabal, que eu vou chamar ele de seu José. O seu José viu a cena. E ele vai procurar a dona Abigail, que é a mulher do Nabal. E ele vai lá, né? Dona Abigail está lá fazendo algumas coisas, ele para, tira o chapéu, fala: dona Abigail, posso falar com a senhora um pouquinho? Ela fala: José. Então, é assim, ó, eu não sou de falar não, porque as pessoas fofoqueiras, elas falam isso: eu não sou de falar não. A senhora sabe que eu não gosto de me meter nas coisas, adora se meter nas coisas. Mas eu vi uma cena que me preocupou. O que, José? Desembucha. Então, sabe Davi, que eu já falei para a senhora, que tem lá um pessoal que cuida da gente no deserto? Então, eu sei, então. Vieram uns homens de Davi aqui pedir umas marmitex para o seu Nabal, mas a senhora sabe como é que é o seu Nabal, não dá nada para ninguém. E aí ele fez umas ofensas a Davi, os caras saíram daqui dizendo que isso não ia ficar assim. Eu estou achando que isso é preocupante. A Abigail toma um susto. Porque ela conhece a fama de Davi, dos homens que andam com ele, ela sabe que o marido dela é terrível. Ela diz isso para o Davi: ó, não atente para Nabal, que é um insensato, como o nome dele diz, porque a palavra Nabal significa tolo. Aí eu fico pensando na mãe que dá esse nome para o filho, né? Nabal era uma pessoa insensata, estúpida. Abigail conhece, a mulher dele sabe. Ela toma um susto e diz assim: José, faz um favor para mim, prepara o jumento que eu vou sair. Ah, mas seu Nabal está ocupado. Não, não esse jumento, o outro jumento, aquele que eu monto. Prepara o jumento que eu vou sair. Faz 600 marmitex, bota nos cestos que eu vou sair. Aí o José vai, prepara 600 marmitex com a equipe, as montarias da Abigail, as servas dela, e Abigail sai na direção de onde Davi vive. Pense na cena. De um lado, 400 caras com sangue nos olhos, vindo para matar todo mundo. De outro lado, uma mulher com algumas servas, 600 marmitex na bagagem, indo na mesma direção. De repente, esses grupos se encontram. E essa mulher desce do seu jumento e se prostra. E aqui ela ensina uma lição poderosa para nós. Que às vezes, para vencer um exército, não é sobre ter o mesmo número de soldados, nem sobre ter armas mais potentes, é sobre ter a capacidade de se prostrar. Abigail se prostra e começa a falar. E Davi para com todo mundo. E o que é que Abigail diz para Davi? 4 coisas que eu quero dizer para você nessa manhã, para você não se deixar contaminar. Porque Davi está em estado de contaminação aqui. Davi está inflamado, Davi está irado, Davi está mal intencionado, porque a intenção de Davi nesse momento é má. Davi está perdido por um instante, porque ele foi contaminado. Ele adoeceu de algo que lhe fizeram. E o que Abigail diz para ele nesse contexto? Primeiro, que você é quem faz o seu caminho e não os outros. Diga: você que faz o seu caminho, não os outros. Essa é a primeira fala de Abigail. Davi, não deixe Nabal fazer a sua agenda. Davi, você é o próximo rei de Israel.
Não saia do seu caminho, porque Nabal entrou nele. Você perde a pureza quando começa a seguir a agenda do outro e não aquela que Deus fez para você. O Davi está saindo da agenda de Deus e está indo para uma agenda que nem dele é do outro, Nabal. Nabal é que criou aquela situação e agora Davi não é mais protagonista da história, Davi é reativo. Irmãos, esse é o primeiro contágio que a gente vive na vida de pureza diante de Deus. Quando a gente começa a seguir o desejo, a vontade, a impressão, a intuição, a participação do outro na nossa história. Quando eu começo a seguir pelo caminho que o outro faz. Quando eu começo a dar ouvidos para quem me tira do propósito. Quando eu começo a seguir quem eu deveria afastar. É aqui que a gente se contamina, quando começa a se deixar influenciar por quem não devia sequer nos chamar a atenção. Muitas vezes é o outro que começa a nos tirar do caminho, porque a gente começa a ouvi-lo onde não deveria. Essa é uma das questões fundamentais da sabedoria bíblica. Você pega, por exemplo, o Salmo 1, que é um salmo de sabedoria. Ele foi escolhido propositalmente para abrir o saltério, o livro dos Salmos. O que ele começa dizendo? Qual que é a primeira frase dos Salmos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Essa é a primeira declaração do livro de Salmos. Que a sabedoria reside na capacidade que uma pessoa tem de evitar o caminho proposto pelos ímpios e de escolher o caminho que leva à intimidade com Deus. Davi sempre escolheu esse caminho, mas de repente Nabal o puxa para fora dele. Nós vivemos isso todos os dias. Quando começamos a negligenciar a direção de Deus para seguir o rumo do outro. O outro faz a nossa agenda. Quando ele desperta em nós inveja. E aí eu começo a fazer ministério, não mais por direção de Deus, mas em imitação ao outro para ter os resultados que ele tem, os quais eu invejo. O que o outro está fazendo? Eu vou fazer também. Eu não tenho mais direção de Deus. O que eu tenho é uma referência motivada por um desejo de ter os resultados que o outro tem e que eu não tenho. E aí, se o outro faz errado, eu faço errado também. Se o outro vende a alma, eu vendo também. Se o outro modifica, adultera a mensagem, eu adultero também. Se o outro joga com as armas do mundo, eu jogo também. O outro começa a fazer a minha agenda. Eu começo a perder a pureza ministerial quando sou movido por esse outro, às vezes por causa de rancor, ressentimento. A inveja é um problema, o rancor e o ressentimento é outro. O outro começa a fazer a minha agenda, porque se ele está, eu não posso estar. Se ele está fazendo, eu tenho que fazer outra coisa. Se ele vai participar, eu não posso participar. Se ele está falando, eu tenho que falar também mais alto do que ele, contra ele, para todo mundo perceber que eu sou o certo e ele é o errado, e de repente eu não percebo, mas quem está fazendo a minha agenda é o outro. Eu converso com pastores que não conseguem me falar sobre a bênção de servirem a Deus nos seus ministérios, eles só conseguem criticar os outros, porque eles estão inflamados, incendiados por essa raiva, por esse rancor, por esse ressentimento. O
O líder se deixa influenciar pela agenda do outro, quando ao invés de fazer aquilo que ele sabe que Deus lhe mandou fazer, ele começa a fazer aquilo que ele acha que o outro deseja e que vai agradar o outro. Ele não prega o que Deus manda pregar, ele prega aquilo que o outro quer ouvir. É o outro que faz a minha agenda, é o outro que define o meu conteúdo, é o outro que define para onde eu posso ir, para onde eu não posso ir. É o marido que começa a sair do caminho da pureza, porque a esposa está vivendo um momento difícil, e ele a culpa por não dar a ele o que ele demanda, e ele começa a negociar os seus princípios, sob a alegação de que ela está fazendo isso com ele. Quantas vezes já ouvi líderes cristãos dizendo, eu caí porque era uma fase que a minha mulher não comparecia. O que ele está dizendo na prática é, eu mudei o meu caminho porque ela me empurrou para fora do caminho. Não é ela que faz o seu caminho, irmão, é você. Quando o outro faz a nossa agenda, a gente começa a acreditar que faz sentido culpá-lo pelos nossos desvios. Mas eu parei porque o pastor não apoiou. Mas eu parei de ir porque o outro me olhou torto. Mas eu desanimei porque o meu cônjuge não me acompanha. Quando foi que Deus estabeleceu que você só vai ser quem você deve ser diante dele se o outro deixar? Eu e você somos quem Deus quer que nós sejamos, independentemente do outro. Porque é conosco e na nossa relação com Deus, não tem nada a ver se o outro autoriza, se o outro aceita, se o outro ajuda. A verdade é que muitas vezes o outro não vai ajudar e ainda vai atrapalhar. É normal. As pessoas não estão no mesmo ponto que nós, muitas vezes, não têm os mesmos compromissos assumidos. Só que o inimigo fica aqui, Você não vai fazer nada? Olha o que está fazendo com você. Não é justo. Essa voz você conhece. O marido está lá, a esposa brigou com ele. Essa voz começa a dizer, está vendo? Aquela sua colega do trabalho fala com você de forma tão gentil. Olha a tua esposa como é que te trata. Quantas vezes eu ouvi essa voz no ministério? Essa voz que dizia, tua esposa nem aqui está, essa irmãzinha não falta uma. Essa te acompanharia em tudo. E está louca para te acompanhar. Te acompanha ontem ela te acompanha. E talvez minha mulher tenha ouvido essa voz. Teu marido ausente, trabalha feito um doido e não ganha dinheiro porque é pastor. Não pode nem te dar as coisas boas. E está lá o sujeito cheio de dinheiro, que arrasta uma asa na sua direção. Porque o tempo inteiro o diabo sugere que você tem direito de romper com seus princípios e valores porque o outro está falhando com você. Então, de repente, Davi tem todo o direito de deixar de ser Davi, de deixar de ser o herdeiro do trono, de deixar de ser o homem segundo o coração de Deus, porque Nabal que começou. Foi Nabal que começou, foi Nabal que me ofendeu primeiro. Desde criança a gente usa esse argumento. Você vai dar uma bronca no seu filho, o que ele diz? Foi ele. Gente, isso está desde o Éden. Deus fala, Adão, cadê você? Estou escondido. Por que você está escondido? Estou pelado. Como é que você sabe que está pelado? Você comeu do fruto que não era para comer? Então, a mulher que tu me deste, esse conluio entre tu e ela, O Senhor olhou e falou, não, tá muito de boa esse cara. Vou dar uma mulher para ele. Acabar com a graça dele. Aí Deus pergunta para a mulher, é verdade isso? A mulher diz, então, a serpente. E eu brinco que num mundo que só tem 2 pessoas, tem 4 culpados. Deus, a mulher, o homem e a serpente.
Por quê? Porque essa coisa de jogar a culpa para o outro é da nossa natureza. O outro me fez ser o que eu estou sendo, porque ele começou, porque ele provocou, porque ele seduziu, porque ele insistiu, porque ele não atendeu, porque ele não correspondeu. O outro é a razão de eu ter me perdido de mim. Abigail para na frente de Davi e diz: Davi, não, Davi, não. Você é quem Deus quer que você seja. Não seja o que Nabal está fazendo de você. Então, ainda que todos estejam jogando esse jogo, em nome de Jesus, nós não vamos jogá-lo. Porque nós temos compromisso com o Senhor. Em primeiro lugar, é aqui que reside a nossa pureza. O outro não vai fazer a nossa agenda. A nossa agenda vai ser feita no altar, na presença do Pai. Se Jesus fosse no outro, na conversa do outro, nem na cruz ele tinha morrido. Pedro tentou afastá-lo da cruz. Os guardas tentaram fazer com que ele descesse da cruz. O bandido ao seu lado tentou influenciá-lo para que ele descesse. Fora o que ele podia ter descido só de raiva. Estou morrendo por vocês e vocês ficam me irritando. Tem uma hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, não tem? Você está fazendo um negócio maravilhoso para o reino de Deus. Para ajudar parece pouca gente, mas para criticar, meu Pai do céu. Agora, se essa agenda foi feita no altar, a crítica não é desânimo, a crítica é incentivo. Com a crítica eu quero melhorar e não parar. E a ajuda nunca é pouca, porque essa agenda é minha. Quando a minha agenda é feita no altar de Deus, ela é minha. Se ninguém ajudar, isso não muda a minha responsabilidade. E ainda que poucos ajudem, eu já me sinto no lucro, porque não precisava ninguém ajudar. Você entende isso? Ah, veio pouca gente. E daí que veio pouca gente? Era para eu estar aqui. Então, se veio mais 2, louvado seja Deus. Deus levantou 2. Mas aí, ao invés de eu pensar que tem 2, eu fico pensando, cadê os 80 que eu achei que devia estar aqui? E porque os 80 não estão, eu fico pensando se na próxima semana eu volto. Porque essa agenda não está mais no altar, ela está no outro, na mão do outro, é o outro que está fazendo. Então, se você vier, eu venho, se você não vier, eu não venho. Então, é você que faz minha agenda, entendeu isso? Se o meu cônjuge acompanhar, eu vou. Se não acompanhar, eu não vou, porque é ele que faz minha agenda. Se meus filhos deixarem, eu participo. Se não deixarem, eu não participo, porque são eles que fazem minha agenda. A minha agenda está sempre na mão de alguém. Porque ela não foi feita diante do altar. Quando ela é feita diante do altar, independe de quem vai ajudar, de quem vai acompanhar. E se aparecer um para ajudar, louvado seja Deus por esse um. Porque se ele não viesse, eu ia fazer do mesmo jeito. Essa agenda foi feita diante do altar. Agora, há uma diferença entre a agenda feita no altar e a agenda feita por mim. O que Abigail está dizendo para Davi é: Davi, há uma agenda de Deus para você. Deus vai fazer de você o próximo rei de Israel. Deus chamou você para lutar as lutas dele. Não vá pelo caminho que Nabal está levando você. Nabal é um insensato, como o nome dele diz. Não deixe ele fazer a sua agenda. Não são os outros que fazem o seu caminho, Davi, é você. E aqui é o primeiro segredo de pureza. Porque a pureza não depende do outro. Ah, o outro me contaminou. Não, eu me deixei contaminar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Segunda coisa que Abigail diz para Davi, que eu acho espetacular. A segunda palavra que Abigail diz para Davi é: são as convicções que fazem minhas decisões e não os sentimentos. Vamos dizer juntos? São as convicções que fazem minhas decisões, não os sentimentos. Onde que Abigail toca? Na raiva de Davi. Davi, você está com raiva.
você vai derramar sangue. Mas isso não vai ser bom, porque isso não é o que você crê, isso é o que você sente. Você começa a perder a pureza quando as suas convicções se tornam secundárias no processo e os sentimentos assumem o controle. Mágoa, raiva, medo, culpa. São sentimentos. Sentimentos. De repente eu estou aqui e não sou quem Deus quer que eu seja, e não vivo mais em pureza, não porque aqui eu tive uma desilusão, mas porque eu carrego desilusões antigas que eu não consigo jogar fora, para as quais eu não consigo liberar perdão, que eu não consigo superar e ressignificar. Então, porque um dia minha mãe, o meu pai me disse que eu nunca seria nada nem ninguém, toda vez que a liderança da igreja me convida para ser uma bênção, eu digo não. Porque eu sinto o peso dessa palavra maldita, que me prende, me estagna, me desanima, me desacredita de mim mesmo. Os sentimentos são poderosos, mas não podem ser prioritários. O que a gente sente no momento, mas não pode estabelecer padrões. Eu sinto raiva? Claro que sinto. Eu sinto medo? Claro que sinto. Eu sinto culpa? Claro que sinto. Mas o sentimento é uma resposta do meu ser a uma circunstância. A circunstância me provoca um sentimento. Tristeza, alegria. Uma boa notícia me faz responder com alegria. Uma má notícia me faz responder com tristeza. Porque a má notícia me atinge no lugar da minha motivação, da minha expectativa, do meu ideal. Mas a minha tristeza não faz a minha agenda. A minha tristeza não determina o meu caminho. Quando eu entendo isso, a tristeza pode durar uma noite inteira, a alegria vem de manhã. Porque a tristeza não faz minha agenda. A minha agenda é feita no altar. Aqui reside a pureza de um caminho. Aqui reside a pureza de uma decisão. Não é o sentimento que move, é a convicção. O meu desejo, baseado no meu sentimento, é brigar com a minha mulher, é dizer para ela que eu não quero mais, é ofendê-la, é dizer para ela que a minha vida seria melhor sem ela, mas a minha convicção é que ela é um presente de Deus na minha vida, que essa situação é uma provação que Deus está me permitindo passar, então eu vou dizer para ela aquilo que é da fé e não do sentimento. Quantas vezes eu tenho vontade de dizer algo ofensivo, agressivo, mas eu vou lá e digo uma palavra boa. Por quê? Porque eu falo do que eu acredito e não do que eu sinto. Aí alguém disse assim, mas aí você não está sendo verdadeiro. Olha como que os sentimentos são enganosos. A pessoa realmente acredita que a verdade é a verdade do sentimento. Aí a pessoa tem sentimentos ruins, faz um monte de confusão e fala assim, eu sou muito verdadeira. Você não é verdadeira, você é endemoniada. Porque você entendeu que a verdade acompanha o sentimento. Quem diz que a verdade acompanha o sentimento? A verdade acompanha a verdade. Eu falei o que eu sentia, podia ter ficado quieta. Porque a verdade não acompanha o que eu sinto, a verdade é verdade independentemente do que eu sinta. Eu tenho vontade de falar para o meu filho, filho, quer saber, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu te tive, minha vontade era que você sumisse no mundo. Por que eu não vou falar isso? Porque embora eu sinta isso, isso não acompanha a minha convicção. Então eu digo, filho, senta aqui, você é um presente de Deus na minha vida, só que eu preciso corrigir você, porque é o papel que Deus me deu na sua vida. Quando um pai fala do seu sentimento, ele destrói a autoestima do seu filho. Quando um pai fala das suas convicções, ele fortalece a identidade de seu filho.
A gente precisa aprender a falar a partir das convicções e não dos sentimentos. A agir em função das convicções e não dos sentimentos. O desânimo é um sentimento. Tem a ver com circunstâncias que se tornaram pesadas. Mas qual é a convicção? É isso que Abigail está propondo para Davi. Davi, quer que você acredita. Porque o que você sente agora vai fazer você matar. Irmãos, Davi ia matar todo mundo. Aquele povo de Nabal não teria chances contra Davi. Então não adianta Abigail dizer, Davi, cuidado, vai dar errado. Não, Davi, é o seguinte, você está com raiva e a sua raiva vai fazer você matar todo mundo. Pergunta, é nisso que você acredita? É essa a pessoa que você quer ser? Essa é a convicção que você tem de Deus nesse momento? Essa é a vontade de Deus para você? Quando uma pessoa me procura na igreja e diz assim, eu estou saindo porque eu estou chateado, porque eu olho para a pessoa e pergunto, você tem direção de Deus para isso? Eu não vou dizer que você fique, nem que você vá. Eu só tenho essa pergunta para fazer. Você tem direção de Deus para isso? Porque se você não tem direção de Deus para isso, pense melhor. Ore mais. Consulte o coração do Pai. Porque se o sentimento faz a minha agenda, não é mais a fé. Não é mais a fé. Quando eu era jovem na igreja, nós cantávamos uma música que diz assim, eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus pensamentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos gritem não. Porque, às vezes, eu não sinto que Deus está comigo. E você também não sente. Vamos jogar limpo. Às vezes o pastor está orando aqui na frente, Deus está aqui, e eu não sinto que Deus está aqui. Porque eu estou mal. Porque o meu coração está fechado. Aí tem uma irmãzinha do meu lado, louvando, cantando, chorando, toda arrepiada, e eu falo, histérica. Porque eu não estou sentindo nada. Eu estou duro. É nessa hora que eu vou para o baú das minhas convicções. Eu não sinto que Deus está aqui, mas eu creio que Ele está aqui, porque Ele disse que estaria aqui, então certamente Ele está aqui, e porque Ele está aqui, eu vou pedir a Ele que vá quebrando a dureza do meu coração, e aí de repente eu estou chorando igual a irmãzinha do meu lado. Porque a minha convicção triunfou sobre o meu sentimento. Davi, cuidado para não deixar os sentimentos. Imagina um rei que se deixa guiar por sentimentos. Imagina um pastor que se deixa guiar pelos sentimentos, um líder que se deixa guiar por sentimentos. As convicções irão para o ralo. Terceira palavra que Abigail vai dizer para Davi. Terceira palavra. É o futuro que orienta o presente e não o passado. Diga, é o futuro que orienta o presente, não o passado. Essa é a terceira coisa que Abigail vai dizer para o Davi. Davi, cuidado para não agir no presente em função do passado, quando você devia estar olhando para o futuro. Você será rei de Israel. O tempo todo, Abigail aponta para o futuro. Eu tenho um livro chamado Viver é uma Arte, sobre a vida de José, do Egito, que foi vendido pelos irmãos e foi parar na terra do Egito. E nesse livro eu tenho uma frase que ficou muito conhecida minha, que diz assim, se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Eu vou repetir para você digerir. Se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Você vive no escuro quando vive presa ao passado. A luz ilumina seu caminho quando o futuro se descortina diante dos seus olhos. O que isso significa? Significa que o futuro me chama para o novo de Deus, enquanto o passado me chama para o velho das minhas próprias frustrações e decepções. O que Abigail diz para Davi? Davi, você será. Não olhe para Nabal.
Nabal está no seu passado, o trono está no seu futuro. O que Nabal fez, ele já fez, não tem como ele voltar atrás. Eu estou aqui pedindo perdão pelo que ele fez, eu é que não vi os servos do meu Senhor. Olha o que essa Abigail está falando. Eu sou a culpada, eu não vi os servos do meu Senhor, mas eu trouxe as marmitas, estão aqui, ó. 600, contadinhas. Pus até o nome de todo mundo aqui na tampa, ó. O que ela está dizendo? Vamos olhar para frente, Davi, vamos olhar para frente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Vamos olhar para frente. Porque quem olha para trás fica preso num passado que não passa, ruminando experiências frustrantes, mastigando ressentimentos, fantasiando como seria se pudesse voltar e corrigir. Vamos olhar para frente. Se a gente olha para trás, a nossa história de pecado fala alto. Se a gente olha para frente, a promessa de novos céus e nova terra nos enche de esperança. É para frente que a gente olha. É o futuro que a gente tem em vista. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 18, eu estou bem certo de que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada. É para o futuro que se olha. Jesus disse isso, não temam. Creiam em Deus, creiam em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver estejais vós também. É para frente que se olha. Quando a gente olha para o passado, a gente encontra 1000 desculpas para não ser quem Deus quer que a gente seja. Ah, mas lá atrás já não deu certo. Ah, eu já tentei. Pior coisa é conversar com um membro de igreja e falar, irmão, vamos, já fiz isso e não deu certo. E já tentei isso aí, não vai dar, não. E eu já vi esse filme. Tem gente que fala, eu já vi esse filme. Irmão, você só viu esse filme, assiste outro, pelo amor de Deus. Não, porque isso aí eu já sei onde vai dar. A pessoa está presa no passado. Por que você não tenta? Ah, não, já me frustrei muito, acho que é melhor ficar quietinho do jeito que eu estou. É o passado. O passado virou prisão. O passado virou carga. O passado virou fardo, virou peso. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe que, embora o passado não nos alegre como memória, ele não tem poder para anular o futuro que nos inspira como destino. Eu sei para onde estou indo, e por isso eu não posso perder a pureza, porque eu sei para onde eu vou. Se eu olhar para trás, eu perco a pureza agora. Mas se eu olhar para frente, eu me animo a renovar os votos com Deus. Porque o futuro que me aguarda é glorioso, glorioso, glorioso. E por último, para terminar, quarta palavra de Abigail para Davi. Essa Abigail é espetacular. É a força de Deus que garante o meu destino e não a minha. Diga, é a força de Deus que garante meu destino, não a minha força. Olha o que Abigail diz para Davi. Davi, não atentes para Nabal. Você é um homem que batalha as batalhas do Senhor. E o Senhor atirará os teus inimigos para longe de ti, como quem atira com uma tiradeira. O que Abigail está dizendo para Davi? Davi, é assim, ó, o Nabal é um maluco. Se você for lá, você mata o Nabal. Mas essa luta vai ser tua e não do Senhor. Se você continuar lutando as lutas do Senhor, você lutará as lutas do Senhor e o Senhor lutará as suas. Irmãos, essa é uma verdade ministerial, pessoal, profissional, familiar.
Se você fizer na sua força, você fará na sua força. Se você não fizer na sua força, você vai deixar Deus fazer na força dele. E na força de Deus as coisas são muito melhores. Eu posso fazer ministério na minha força, mas é melhor fazer na força de Deus. Eu posso resolver do meu jeito, mas é melhor resolver do jeito de Deus. Quando Abigail diz isso, o Davi se rende finalmente. O Davi percebe que se ele for lá matar Nabal, ele vai matar Nabal. Mas se ele não matar Nabal, Deus fará com Nabal o que ele quiser. Entendeu isso? E aí, o que acontece? O Davi agradece a Abigail, fica encantado com ela. Pega as 600 marmitex, porque ninguém é de ferro. Volta para trás. Os 400 homens, tudo murchinho. Não vou matar ninguém hoje. Que pena. A espada estava afiada. O cara passou a noite afiando a espada. Imagina, passou a noite. Olha, ó. Isso aqui eu vou matar uns 4 amanhã. Aí volta tudo para trás. E a Abigail volta. A Abigail volta. Chega em casa. O Nabal está lá bêbado, feito um porco louco. Ela faz o que toda mulher firme faz. Deixa ele comigo. Amanhã ele vai ver. Aí o Nabal acorda, ressaca total. A Abigail vai lá assim, você é um louco? Você viu o que você fez? Porque você ofendeu os homens de Davi, e eles foram embora inflamados, e eles inflamaram Davi. Davi estava vindo para cá, não fosse eu ir até lá com as 600 marmitex. Quando o Nabal ouve 600 marmitex, ele tem um infarto. E morre. Você veja como são as coisas. Abigail diz isso para Davi. Você luta as lutas do Senhor. Não seja encontrado em tuas mãos sangue inocente. O Senhor lançará os teus inimigos de diante de ti, como se fossem lançados por uma tiradeira. Aí o Nabal morre. É enterrado, faz o luto. Missa de 7º dia. Aí um dia a Abigail está lá pendurando uma roupa no varal, chega um WhatsApp para ela. É Davi. Então, você está aí sozinha. Eu também. Você não quer casar comigo? Porque o que Davi entende? Que a gente precisa ter do nosso lado gente que nos faça lembrar que se a gente for contaminado, é a gente que é destruído. Foi isso que Abigail fez com Davi. Davi precisa dela do lado dele para lembrá-lo. Veja, Davi casa com Abigail não é por amor. Tanto que ele casa no mesmo dia que casa com ela com outra mulher. Era uma liberalidade que havia para os reis de Israel. Eles podiam casar com mais de uma mulher. Ele casa com Abigail não para tê-la como afeto, mas para tê-la como conselheira. Ele precisava de uma mulher sábia ao seu lado. Uma mulher que lhe orientasse, que lhe dissesse o que ele precisava ouvir. Se você quer manter a pureza, você precisa de gente ao seu lado que te faça lembrar quem você é diante de Deus. Que diga para você o que muitas vezes você não vai gostar de ouvir. Abigail é o tipo de pessoa que a gente precisa do nosso lado, para nos lembrar que quem faz a nossa agenda é Deus, para nos lembrar que sou eu que faço o meu caminho e não os outros, que são as convicções que fazem minhas decisões e não meus sentimentos, que é o futuro que orienta o meu presente e não o passado, e que é a força de Deus que garante o meu destino e não a minha força. Voltamos depois do intervalo, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe, irmãos.